Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai contar a história que começa no chão de fábrica, mas que fala sobre visão, coragem e transformação de vida. A história de dois irmãos que saíram da zona rural e ajudaram a construir duas indústrias que têm alcance nacional e até internacional. Seu Ademar Ramos e seu Ademir Ramos. Eu sou o Bruno Nadeu, diretor titular do Ciesp Araraquara. Eu sou o Renato Júnior, faço parte do time da Ática, da diretoria, e para mim é um grande prazer estar participando desse projeto com o apoio do Ciesp, e onde a gente vai desenvolver muitas ideias, conhecer muitas pessoas bacanas, com histórias incríveis, então a gente só tem a curtir esse momento aqui. Muito bem, muito bem. Vamos lá, seu Ademar, como estão? Olha, eu acho que a gente tem muita coisa boa para contar aqui, eu conheço um pouco da história de vocês, eu queria que a gente dividisse isso, trazer essa inspiração, essa força que vocês dois construíram e trouxeram para a nossa sociedade. Então, para começar, queria que vocês se apresentassem, por favor, e falar qual o papel de vocês hoje nas suas respectivas indústrias. Vamos começar pelo seu Ademar. Bom, eu sou o Ademar Ramos, irmão do Ademir. Irmão mais velho. Irmão mais velho, Boa. inclusive. A história é a seguinte, que a gente chegou em Araraquara no dia Boa. 24 de julho de 1954, oriundo da roça. Da roça onde os senhores nasceram? Não, nós nascemos em Mutuca, mas nós estávamos em Fernandópolis, em Guarani do Oeste. Guarani do Aí nós Oeste. viemos para Araraquara, felizmente meu pai teve a visão de ter visto, e os filhos começando a crescer. Tem que ir para onde? Cidade grande, né? E nós viemos, foi a cidade escolhida, foi Araraquara. Eu, no meu caso, durante o período, Um momento eu delicado fui da engraxar República. sapato na rua, meu irmão também foi engraxado de sapato durante o período de uns 2 anos. Felizmente, nesse período, nós tínhamos uma secretária do Ministério do Trabalho aqui, chamada de Julieta Esther do Amaral. Julieta Esther do Amaral. E ela pegou vários meninos da rua em Graxato e colocou cada um num emprego, num serviço. E eu tive a felicidade de ir para uma indústria que fabricava alumínio. Depois eu tive a felicidade também de colocar meu irmão lá, só que meu irmão ficou uns 5, 6 anos só. Eu não, fiquei 14 anos lá dentro. Caramba. Por 14 anos, ou seja, foi um aprendizado, né? Felizmente eu aprendi até chegar num ponto, falei, bom, acho que está na hora de eu tentar a sorte por conta própria. E eu tentei a sorte e o resultado sai isso daí hoje. A empresa... Resultado nós vamos contar aqui. Então, Legal. E, seu Ademir, conta um pouquinho também como foi sair de Guarani do Oeste, o sertão, né? O senhor estava falando para mim aqui. sertão mesmo. Sertão mesmo. Era puro mato naquela Só mato, região. só mato. Desbravamento, isso que é verdade. O Brasil estava começando a entrar para o Centro-Oeste. 1950 aí? Norte de São Não, Paulo 51, e depois o 50. Centro-Oeste. Essa evolução aconteceu entre 1950 e 54, mais ou menos, foi a evolução do acontecimento, do desbravamento, que foi da época que estava se desbravando em larga escala, sabe quem? Paraná. O Paraná estava explodindo também. Entendi. E o interior de São Paulo, essa região que O norte do estado ainda não era. Que hoje é tão rico, era né? tudo floresta. Era algo assim que não dá para descrever. Você lembra de moleque no meio daquela roça? Não existia trator. Era na mão. Era tudo na unha mesmo, era na mão. Outro mundo, né? Outra realidade. E aí, seu Ademir, me conta como que foi depois de conhecer essa, não sei se é uma assistente social ou essa representante do ministério, como foi, por exemplo, ir para a indústria, ter seu irmão, vocês trabalhando junto? Bruno, Como que foi? a história realmente é isso aí. A gente foi uma mudança radical, sair de uma região agrícola, essencialmente agrícola, e para uma cidade de porte grande, que já era Araraquara naquela época, né? E claro que, como todo menino, para ajudar a família, já que o poder aquisitivo da família era quase que não existia, e viver só da dependência do salário do pai, né? A gente tinha que ajudar de alguma forma. Então foi quando nós começamos a engraxar sapato, como o meu irmão mesmo está dizendo, né? E aí surgiu essa oportunidade dessa assistente social. Ela tinha um trabalho muito bonito os meninos de rua de Araraquara, e encaixou meu irmão na indústria, uma indústria de alumínio, né? E posteriormente, em seguida, foi indicado também, e graças a Deus começamos a aprender alguma coisa e ter a coragem e a força de partir para um empreendimento próprio, né? E, seu Ademir, essa indústria de alumínio foi a Nigro.
a Nigro. A Nigro, né? Que é a velha de guerra aqui da Velha de cidade guerra, e que grandes. O capacitou senhor muitas Demar vai pessoas. saber que ano que foi. 29 de agosto de 1956. Meu cartão é de número Ah, 29. falei que ele ia saber. Ah lá. Ele saiu no dia 20 de maio de 1972. Entreguei a... Aham. Tô dando linha na pipa. E vocês lembram do primeiro dia na fábrica? Eu Eu lembro. lembro. Você lembra? Dia Deixa eu só fazer um parênteses. O senhor Demar entrou primeiro que o senhor Demir, certo? Quantos anos o senhor tinha? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Mas eu entrei na indústria Nigro dia 23 de fevereiro de 1959. Dia do aniversário do meu pai. É Ah mesmo. lá. E saí dia 15 de dezembro de 1964. Nossa. Acho que 6 anos, se não me engano, 5, 6 anos de atividade. E o que vocês aprenderam lá? Eu acho que eu já sei um pouquinho dessas histórias, né? Conversando bastante com o seu Ademir ao longo da vida, mas assim, o que você, especificando aqui com o seu Ademir, e aí a gente joga para o seu Ademar, o que vocês aprenderam que foi um fator fundamental para que vocês tivessem... Depois a gente vai entrar nessa questão, como que foi sair de lá e abrir a indústria, mas assim, o que vocês aprenderam que foi fundamental para iniciar essa nova fase na vida de vocês? Não, primeiro, Bruno, a gente não tinha expectativa de um dia ter uma atividade própria, mas era o que a gente sabia fazer. Então, começando a trabalhar numa indústria, você aprendendo todos os pontos de produção, Uhum. quando você sai com, vamos falar assim, um certo conhecimento e começa a encorajar a trabalhar por conta própria. Realmente foi um interesse em conhecer a atividade industrial. Mesmo sendo criança, eu acredito, da minha parte, o interesse em conhecer. Então, Sim. o resultado, graças a Deus, acabou acontecendo graças a Que isso aí. legal. E não é só conhecimento e experiência, tem que ter coragem, né? Porque vocês poderiam ter permanecido lá, ter alcançado outros cargos, né? E mantido na empresa, e foram prosperar de outra forma, né? Então, também exige coragem para talvez largar essa, não vou chamar comodidade, mas essa atividade que vocês tinham ainda quando garotos, para empreender e se encorajar. Ô, Júnior, veja bem, quando você não tem nada, você já sabe que você não tem nada. O que pode acontecer quando você começa a empreender é dar certo. E é o que aconteceu com a gente. Então, o não a gente já tem. Só tinha a ganhar, né? No final só tinha a ganhar. É lógico, o esforço, dedicação e trabalho, a gente, graças a Deus, conseguiu superar e vencer, né? Então, Mas eu lembro bem, primeiro dia de fábrica, 14 anos de idade, sai da rua, fazer faxina, né? Varrer chão de fábrica. Aí eu passei por várias seções, vários departamentos, que, aliás, tem um parênteses aí, eu não consigo encontrar a minha carteira de trabalho de menor. Não vou achar, está no escritório, mas não vou conseguir. Profissão, aprendiz de funileiro, que era o Aprendiz forte de da funileiro. Nigro nessa época, era a funilaria. E eu passei por várias sessões, até que eu aprendi a fazer panela, rapaz. E bem, né? Eu era bom nisso, hein? Aprendeu Não aprendi, bem, né? não, eu era bom, mas bom de verdade. Ele não chegou a passar por essa fase. Mas eu trabalhava no turno lá, eu era bam no serviço. Mas vamos lá, só falando da história mesmo, não precisa nem entrar em muitos detalhes, é só de curiosidade, fazer a panela de pressão mesmo, né? Não fazia panela de pressão, não era o arroz com feijão, uma tradicional, a panela normal. A panela de pressão veio muitos anos depois, com a evolução. Na época nem tinha, então. Não, tinha coloque. Mas não fazia parte da linha de produção Não a panela de Depois pressão. que veio uma mudança. Tanto é que você vê, meu cartão era, eu falei 29 ou 31 dias? 29. 29. E funcionário, que era meu cartão era o número 29. Quer dizer, isso evoluiu muito, cresceu muito, o mundo mudou, a realidade se tornou outra. Sim. E nessa evolução, eles pegaram a melhor fase de crescimento que o Brasil teve, foi a fase que o Nigro estava envolvido. Eles se tornaram um fenômeno. E outra coisa, naquele tempo eu acredito que deveria ter no Brasil umas 100 fábricas de alumínio, não tinha 100, não, umas 50, 60. Hoje a estatística mostra que tem mais de 600 fábricas em termos de Brasil. Bastante. Então, o mercado, a concorrência Explodiu, né? ficou muito grande, acirrada, e
É a lei. E o consumidor não cresceu proporcionalmente. Não, mas evoluiu muito, porque hoje é a mesma coisa do automóvel. Todo mundo tem carro hoje. E comércio, todo mundo bota um comércio e quer. Um pouquinho lá. Como diz um amigo meu, eu nunca vou fabricar nada. Eu sempre vou vender aquilo que o outro fabrica. Ele fala isso, mas é a praia dele. Aham. E então vocês operaram a máquina, aprenderam esse conceito. E pelo que eu entendi, Eu aprendi, ele não. Ele saiu logo, ele foi ser policial. No exame da polícia ele não passou. Foi ser Nossa, policial. Foi ser Ele não policial. passou. Olha essa Depois de história. 5 anos de Nigro, ele saiu, foi para São Paulo, trabalhou lá na firma, saiu de lá, foi prestar exame para entrar na polícia, ser policial. No último exame da polícia ele não passou. Depois ele voltou para Araraquara e foi ser vendedor da Pigeon. Mas aí o senhor já estava fazendo. Já. Qual que era o primeiro produto? Vamos só voltar aqui então. O senhor saiu da Nigro e aí montou um torno. Comprou um torno, como que foi? Em São Paulo, lá, uns pedaços de ferro lá e montei os troços lá e comecei a fazer. Não, espera lá. Eu comecei fazendo caneca. Eu fui pioneiro em caneca de chopps. Aham. Fui pioneiro em fazer caneca De alumínio. de alumínio. E com a gravação de todos os times do Brasil, Internacional, Grêmio. Legal. Da onde veio essa ideia, seu Ademar? Ideia. Da caneca. Estava começando uma evolução nesse sentido de gravar a caneca. E Era a moda famoso do... negócio de silk screen. Era aplicado silk screen. Eu lembro, eu ia na avenida comprar nylon italiano e nylon suíço para fazer a tela, para fazer a gravação das canecas. Para fazer a silcagem. O Bruno, acontece nesse inteirinho. Eu morava numa casa simples, muito humilde. Eu comprei o terreno do fundo, houve um pequeno crescimento, mas você começa, de repente, você tem sozinho. Você começa a trabalhar de noite, hein? Eu tenho uma deficiência nesse dedo aqui. Levantar 4 horas da manhã para arrebitar a caneca. Peguei o dedo da arrebitadeira, tem até hoje, já ficou meio torto. Caramba. E, de repente, você está trabalhando no fundo do quintal. Você tem que dividir o terreno, porque tira a liberdade da sua família, né? Sim. Aliado a isso, quando você tem 2, 3 funcionários, 5. Quando eu vi, eu estava com uns 12, 13 funcionários no fundo do quintal. Tinha aumentado o barracão. Aí, se eu for sair para expandir, teve uma fase, às vezes vamos entrar no mérito da questão, que meu irmão foi sócio, mas sociedade não dá certo nem com a mulher da gente. Não, mas se dava bem, tá tudo bem. Mas vamos tentar. Felizmente, eu acho que eu fui bem sucedido e fico muito contente, muito feliz dele também ter sido muito bem sucedido. Ele veio bem depois, mas aplicou os conhecimentos, demonstrou capacidade e competência, e a firma cresceu, expandiu e nós estamos aí hoje. Mas quando veio dois concorrentes honestos. Mas quando veio a ideia da caneca, que foi o primeiro produto que o senhor apostou, né, após sair da Nigro, deu certo esse projeto? Deu certo. Vendia caneca Brasil inteiro, rapaz. Principalmente Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, chega, e etc, etc. E quando o senhor, seu Ademir, quando o senhor foi para trabalhar com o teu irmão, quanto tempo vocês trabalharam juntos? Como foi a construção? Na época chamava como Alumínio Ramos? Não, era o nome dele, levava o nome dele, a empresa. Ademar Ramos? Isso. Era o nome da indústria. Isso. Eu não lembro quanto tempo nós ficamos. Nós ficamos de 72... ficamos 8 anos juntos. 8 anos? 8 anos. Tudo isso? Foi bastante tempo, pô. Agora tem um detalhe, hein? Se nós não tivéssemos desfeito a sociedade, eu acredito que hoje nós seríamos uma das maiores empresas do nosso segmento dentro do cenário nacional. É Meu irmão é inteligente, e agora eu não sei se eu sou, mas eu sou trabalhador. Não, então... deixa eu só voltar um pouquinho atrás. A ideia da caneca, eu lembro, mas você repuxava quando você estava na Nigro ainda, quando você comprou o torninho e pôs no seu quintal, você fazia peça para o Nigro, primeiro lugar. Também. À noite ele trabalhava prestando serviço para a fábrica. Mas eram as canequinhas de chopps, tá lembrado? Depois ele começou a fazer para ele também. Entendeu? Aí se desligou da Nigro de vez e começou a fazer só para ele.
Ah, ele trabalhava então em umas duas E houve uma empresas. evolução muito grande nesse sentido, porque antigamente era diferente, as coisas, eu sinto que as coisas eram muito mais fáceis, muito mais práticas. Hoje não. Hoje você tem uma dificuldade, rapaz, você tem que matar um leão por hora, não é por dia, para verdade. poder sobreviver. Tudo mais difícil. Muito mais difícil. Mas a grande evolução das canecas de chopps, que ela passou por caneca de refrigerante, taça de chopps, e aí nós criamos uma gama de produto, acho que uns 12 tipos, 12, 13 Exato. tipos de peças diferentes, que o mercado não tinha ainda. Tinha outras empresas já fabricando, mas era mais a caneca tradicional. Foi aonde que a gente ganhou uma projeção muito grande. Realmente Entendi. nós vendíamos caneca do Amazonas ao Rio Grande do Tá Sul. brincando, era no Eu país lembro de inteiro. empresas que nós sempre fizemos quantidade para alguma festividade, alguma coisa. Festa do show, então a gente era pioneiro em quantidade, todo mundo a gente tinha. Legal. Foi um que foi muito, muito bom. E vocês começaram a sentir transformação da vida de né? vocês, Sim. financeira e social, né? Eu Sim. vou fazer um parênteses, porque nessa época que eu saí do nível que o meu irmão, a gente cresceu, evoluiu, saíram vários funcionários de outras empresas e tentaram o mesmo segmento. A maior parte naufragou. Fernando Novelli, Buquida, tal. A maior parte Não consegue. não evoluiu, não Não conseguiu deslanchar. deslanchar. Não, Talvez o grande sucesso nosso nessa área foi o fato dele ser eu duvido, não conheci um outro profissional como ele. Uhum. Só tinha um na indústria nível que equivalia com ele, mas na questão de qualidade, questão Produtividade. da quantidade de produção, eu tiro. Normal é um caso à parte, né? Sempre foi um caso à parte. Só que a linha, o lado comercial, ele ficava na mão de alguns vendedores que compravam a caneca dele por um determinado valor e Para vender pegava em cima. para Mas vender essa- pro final ainda. Exatamente. Então, eu acho Essa era a questão. Como que era essa questão comercial? Como que Então, aí funcionava? eu passei a fazer a parte mais comercial. Entendi. Então, essa fatia que a gente perdia para quem, o atravessador, Uhum. a empresa passou Sim. a ter essa vantagem. Então, Deixou de perder margem. deixou de perder margem. Então, aí deu uma evolução muito grande. Tivemos a felicidade nessa mesma época, você está lembrado, uma outra empresa antiga de Araraquara, ela não ia indo muito bem das pernas, nós compramos a empresa fechada, com cliente, com representante, com tudo montado. foi. E aí foi um grande pulo, você está entendendo? Uma firma muito pequenininha comprar uma empresa de um porte bem maior, né? Bacana. Então, Aí já foi outro mundo, né? aí aí- você já tinha um mercado, né? Com equipe de vendas, tudo mais. Já tinham todos Isso os facilitou colaboradores bastante. experientes, né? Com percepção de mercado, tudo. Mas foi um período muito, muito difícil. Eu não vou nunca esquecer disso aí. Você saía de madrugada daqui para chegar em São Paulo, fazer São Paulo inteirinho com uma Kombi, veja Uma bem, Kombi. e voltar, chegar aqui de madrugada. Nossa. Então, geralmente ia ele uma vez e uma semana eu, para a gente dar uma alternada. Uma equilibrada. Mas era muito sacrifício. Mas melhorou um pouco, porque o primeiro era o Fusca, depois já é de Kombi, né? Aí já é outro Mais nível, já. espaçosa, mais- É mais Cabe espaço. mais, né? Mas até voltando na parte que a gente estava falando de deixar de ter esse intermediário, esse atravessador, né? Para chegar no cliente final, que foi o papel que o senhor Ademir começou a exercer. Hoje é completamente diferente do que era o passado, né? Porque não existia internet, né? As coisas eram no tete a tete, eu precisaria pegar o carro, fazer visita, telefone, né? Hoje as coisas são vendidas pela internet, lógico, existem os vendedores externos ainda, mas hoje tem a internet, as coisas são muito mais acessíveis, né? Como que era naquela época deixar de ter esse intermediário e chegar no vendedor final? Era pegar uma pastinha com mostruário, talão de pedido e bater de porta em porta. Não tinha outra. Todos os pontos de varejo ou empresa que trabalhava com brindes tinha que ser visitado. Tinha que ter o Tinha. produto para Tinha. mostrar. Era meia dúzia de peças, 10, 12 pecinhas, era até facinho de levar. Era o tete a tete, realmente. Então, tirava o pedido do talãozinho, a caneta e tal. Ou seja, grande parte do faturamento daquela época de Sim. vocês foi através Exatamente. dessas vendas tete a tete, né? Mas o mercado mudou muito, é diferente hoje, a realidade é outra. E nesse processo, você encontra uma dificuldade tremenda, né? Você tem que matar um leão por dia, volto a Eu repetir. imagino. Mas, por exemplo, a gente sabe que a indústria ela vive de escala, né? Então,
óbvio que você entrar no varejo, qual foi o primeiro cliente de varejo que vocês se recordam? Eu falo do tempo que vocês estavam juntos, do início mesmo dessa indústria. Você Como fala assim, foi? um cliente, o primeiro cliente de expressão, de expressão, aquele que realmente alavancou. né? Fechamos com esse cara. Ele deu aquele O Bruno, gás nós na estava empresa. voltado mais para festividade, Aham. para festas. Então, tudo quanto é entidade Rotary, Lions e outras entidades que faziam as tradicionais festas de chopps ou festa do refrigerante, a gente... Era o nicho que era um nicho vocês que a gente- atuavam. Eu me recordo de refresco Ipiranga de Ribeirão Preto. Começamos a fazer aquela canequinha de refrigerante, se lembra? Era uma quantidade astronômica que eles pediam. Quer dizer, para quem fazia 1.000 canecas, 2.000 canecas com pedido, chegar num mês de entregar 42.000 canecas, Meu Nossa, é era coisa de louco. para um cliente. Nossa, eles eram Então, os maiores realmente, distribuidores. Tem Né? que trabalhar dioturnamente. Foi um momento muito, mas muito proveitoso para a gente. E graças a Deus, eu volto a repetir isso aí, recebemos, através do gerente do Banco do Brasil naquela época, aquela situação da empresa que estava ruim Uhum. e precisava desfazer, vender. Então nós pegamos, vou falar assim, o bolo pronto. Era fatiar e comer. Entendi. Né? Então ali foi um grande passo que a empresa deu. Né? Eu vou tentar aproveitar esse gancho, senhor Ademir, sobre as 40 mil peças, né, para um cliente de expressão e tentar trazer para a atualidade o que a gente da Ática enxerga em diversos clientes. Como a gente trabalha com vários nichos da indústria, a história às vezes acaba se repetindo, né, que é o quê? Às vezes algumas empresas, algumas indústrias, às vezes focam muito na quantidade, então eu sou concentrado em 2 clientes, ou sou concentrado em um, com a margem extremamente apertada, né? E também com o risco de amanhã você perder esse cliente e não suportar toda a estrutura que você teve que bancar e investir para seguir com esse cliente, né? Então, é bom trazer esse adendo. Não, mas aí é aquela história, não depositar todos os ovos num ovo. Exato, Eu acho que a pulverização, eu gosto da palavra capilaridade, né? É. Quanto mais você tem, mais seguro você tem. Você perder um cliente que te compra, vamos supor, 10% da sua produção, Você não te repõe abala. com mais Mas facilidade. o que compra 90%, Aí você Você aí quebra é um risco, no dia entendeu? seguinte. Fora que ele esfola no preço. Exato. Né? Então eu Exatamente. acho que Sabe da sua o poder de fragilidade. negociação de um grande grupo é muito grande para você. Sim. Você tem que ceder muito desconto, Exato. muitas condições para eles, né? Hum. Enquanto que o pequeno, por ser volume pequeno, evidentemente é muito mais fácil de você não dar todas essas vantagens que o grande dá. Então, eu sempre fui a favor de trabalhar pulverizado e clientela pequena, porque um dia esse pequeno pode se tornar grande, mas aí é um cliente seguro seu. Sim. Uhum. Você já tem uma história construída junto. A Forte Lar, no caso, ela trabalhou sempre em cima do pequeno cliente. Eu nunca vi uma lagarta comer uma folha pelo meio, ela sempre come pelas beiradas. Uhum. Não é verdade? É verdade. Sim. A gente aprende isso aí olhando a natureza, né? Então dá certo você começar com os pequenos e à medida que o grande vai aparecendo, ele vai agregando Vai mais se organizando. faturamento. A gente. Mas a margem realmente ela vai Sim, diminuir. a gente se encontra muito, né, com casos de indústrias, independente do porte, que ou ele fica extremamente concentrado, ou às vezes ele tem um mix de produto gigantesco que às vezes nem dá margem, né? E tudo isso gera custo para ele. Então, muitos casos que a gente se depara que tem problema, a gente começa olhando aqui, tá, o teu mix de produto, o que dá margem aqui? Porque senão você descarta tudo isso, foca no que dá dinheiro e olha realmente se no final da linha vai dar resultado. Esse é o pulo do gato. Tem que saber olhar Esse isso daí. né? Geralmente, os primeiros produtos da linha da curva ABC é o boi de piranha. É isso aí. Você, a margem sua é bem limitada, né? E, infelizmente, a produção dele, a venda dele é muito alta. Então, tira a tua lucratividade. Isso aí é... E a gente se depara muito com isso. Então, Agora, tem um detalhe, a gente está falando desses problemas, né? Mas é preciso trabalhar muito e trabalhar sério, porque, olha, se você não trabalha sério, você vai Acreditar no seu E outra negócio e coisa, pôr a mão na você- massa. Você vai chegar lá? Nós vamos verificando, falamos de fábricas no nosso segmento, principalmente. Mas eu enumeraria no mínimo 10 fábricas que eram grandes. Virou pó, não existe mais. Só que tem uma coisa, se fechou 10, abriu 150 ou 250.
Então Sim. o mercado ficou... A população também triplicou, né? Tem isso, né? população Eu é sempre grande. conto uma história daquela 90 milhões em ação para frente, Brasil do meu coração. 90 milhões, 70 milhões. Tem. Hoje nós somos 220 milhões. 220, mais ou menos, a média. Mas uma pergunta que você fez lá atrás, é o que eu vi na Nigro, por exemplo, era a administração. Uhum. Eu vou citar o nome do seu Francisco, além do Pedro. Gênio. Um homem extremamente dedicado a vida inteira na empresa. Era um tremendo administrador. Então, isso aí a gente, não vou falar que a gente copiou, mas a gente aprendeu. Foi um espelho. Não, né? você Foi um aprendeu, espelho. foi um espelho, foi seu Eu acho professor, né? importante citar Exemplo. Um exemplo de Professor pessoa, na- de na administrador. prática. Então. Não, e vocês eram meninos, vieram de uma classe simples, entraram numa empresa que acredito que na época era de grande expressão pela cidade, né? E teve todo o aprendizado. Então, o que era de exemplo positivo, vocês aderiram, né? Com certeza. Querendo ou não, a Negro tem mais de 80 anos, né? Então é uma empresa que está aqui com a gente há muito tempo. Muito tempo. Quando foi, falando em pulo do gato que o senhor comentou, quando vocês começaram a fazer panela? Aquela caneca começou a ser um outro produto. Você lembra, não? Foi na Como que aquisição foi? da Não precisa ser- aquisição. do irmão Manuel. Foi daqui, porque o irmão Manuel, como eu disse, inúmeras fábricas vieram, evoluíram, ganharam dinheiro, souberam investir, porque você comprava o terreno por R$2.000, hoje é 300, 400, 500 mil. Uhum. Então, muitas... Pessoal, e eles se desinteressaram, passaram para um terceiro, o terceiro também não tinha o perfil para tocar o negócio. O negócio dele era outro, era um negócio grandioso e ele não se interessou. Aí ele quis se desfazer. Foi onde que nós fomos lá, negociamos. Outra época. Deixa eu aproveitar Mas essa. o grande pulo foi realmente a fábrica A aquisição. de utensílios. Aí já saímos das canecas de 10, 12 litros e fomos para um. Mas essa fábrica na época era uma fábrica de porte para a Não, cidade. Era Não. pequena, Mas pequena. era uma empresa na época que tinha cerca de 30 funcionários. Mas ela tinha uma infraestrutura já Já pronta para montada, montar já. a questão dos Não, utensílios. então, Aí vocês deram essa mudança de foco. Com essa mudança, a gente não só pegou a firma, como pegou Os colaboradores. os representantes comerciais. Né? Tinha uns que eram muito competentes e isso alavancou Ajudou a acelerar o processo. Né? o processo. Facilitou. Dentro do CIESP eu convivo com várias indústrias de diferentes negócios, né? E eu vejo que a questão comercial, acho que é um dos grandes calcanhares de Aquiles ali, o calcanhar de Aquiles das empresas, né? Então, vocês acham isso? Que realmente, assim, absorver essa empresa, ter esse departamento comercial já pré-formado, um novo segmento entrando, você acha que isso acelerou muito mais do que vocês desenvolverem? Ô Bruno, Zero. se você me permite, Claro. eu entendo assim. Alumínio é alumínio em qualquer lugar. Uhum. Não muda a matéria-prima. A qualidade você tem que ter porque o concorrente tem. Preço, você trabalhar dentro de uma paralela. Para cima você não vende, para baixo você quebra. Uhum. Você trabalhando no meio você toca. Então, preço e qualidade é condição É indispensável, básica. né? Aham. O que muda chama-se atendimento. Sim. Aí. Para mim, a palavra-chave do sucesso é o atendimento. Tá aí Porque a quando- dica, hein? Porque você pode ter um produto bom, num preço bom, E não tem o cara que vai atender bem, bom. Exato. Entendeu? Então, na minha visão, o que eu aprendi bastante até hoje, que se você atendendo bem, é a mesma coisa você ir num restaurante, você é mal atendido. Você não volta a comida é nunca mais. boa. Nunca o mais. preço tá Você ok. tá entendendo? Você é mal atendido, Então, Você esquece tudo. né? Exato. Eu penso que o atendimento é tudo dentro das possibilidades de sucesso ou fracasso de uma atividade. Tenha dúvida disso aí. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer um outro parênteses aqui. Quando a gente estava voltando da época do senhor Ademir, que estava começando a atuar comercialmente, né? Hoje a gente se depara nas páginas, há muitos anos a gente se depara e hoje cada vez mais com a parte de inadimplência, né? Que é um dos pilares, alguns dos fatores que acabam comprometendo a saúde financeira da empresa, né? Então você pode ter uma margem boa, você pode ter uma empresa estruturada, mas se você vende mal, você não se dá bem. Por quê? Porque a margem vai ficando cada vez mais curta e você não pode cometer erro. Como que era naquela época o tema inadimplência?
Você quer você explicar? Cheque. Cheque. Carteirona de cheque. Você pediu para você pegar um metro para medir o volume de cheque que você tinha no cofre guardado. E uma coisa é vender 50 mil para o cliente e para esse mesmo cliente vender 500 mil. É. Né? O cliente é bom, mas será que ele é bom para 500? Será que é? Exatamente. Será Então que ele paga, né? Antigamente era o boca a boca. Como é que fulano tá? Como é que ciclano Tirar tá? referência. Era referência. Era- Hoje não, você tem na internet, você tira. Você tem mecanismos, você tem novos mecanismos, né? O mercado tem uma reação, eu acho que atualmente, nesse sentido, ainda é melhor que antigamente, porque hoje, evolução, o tal de Pix, o tal de conta de banco, é tudo informatizado. E parece que o mercado também não tem tanto aventureiro. Antigamente havia muito aventureiro no mercado. Hoje não. O pessoal está mais consciente. Se eu estou num condomínio, onde eu passo lá e falo, espera aí. Ou eu passo, o cara tem um BID, no outro dia o cara tem 2, 3 na garagem. Espera aí. O cara está ganhando muito ou eu estou ganhando pouco. Não, mas... Não, a gente ganhar pouco já está normal. Isso aí. Isso faz parte. Você fica admirado. Mas eu acho que o mercado está mais sólido em termos de finanças. A inadimplência sua, você tem, eu não tenho Não, a inadimplência. minha é Tem, muito. tem, mas é pouco, o pessoal está mais consciente. Mas isso é gestão. Também é uma questão de gestão, né? A gente sabe que Todo mundo existem está indústrias investindo que... num negócio próprio e ele tem consciência de que se ele não me pagar, eu não vou fornecer. Sim. Então, eu acho que houve em termos de consciência, de honestidade, houve uma melhora muito grande dentro do mercado. Mas hoje a segurança jurídica para quem vai investigar, vamos supor, o cadastro de um cliente, ela é muito forte, né? Porque você tem meio de Você tem informações. informações, Né? né? Você tem informações. E antigamente você dependia de um tempo. Hoje não, hoje é tudo online, tudo, né? Sim. Tudo prático e funcional. É muito mais simples, né? Agora, não está... Mas assim, depende também do modelo de gestão que a empresa tem, porque assim, existem muitas empresas, por isso que tornam-se a ter inadimplência, tornam-se a cair numa possível recuperação judicial. Por quê? Porque vende para qualquer um, de qualquer forma e qualquer valor. Né? Então, se você não tem essa preocupação, se o gestor não tem essa preocupação, ele pode ter um produto bom, ele pode ter uma margem boa, se ele vende errado, dá problema. Mas hoje acho que toda empresa, eu acho que pelo menos que se preza, ela tem que ter um departamento De crédito. de crédito extremamente ativo. Sim. Né? Então, talvez isso aí até crie uma certa dificuldade na hora de vender, porque a pessoa é boa, mas ela tem uma continha de cartório, só que é um valorzinho insignificante. Uhum. Se ajusta, isso, Sim, né? sim. Mas um grande perigo que eu vejo ainda no comércio é a primeira compra, o cara compra um valor bom, paga à vista. Segundo, paga à vista. Terceiro, paga... E ele vai aumentando esse Sim, valor. ele vai tomando crédito. Né? Vai, entende? Então, a gente que já está bem escolado, você fala, está preparando o golpe. Né? Uhum. Isso não é incomum. Sim, isso sim. acontece, né? Aí, Ele te Mas traz segurança. melhorou Melhorou muito. Então Que você bom. fala, ó, você tem Ó, mais uma dica, hein? de crédito X aqui na empresa. Fora disso aí, eu tenho que fazer pagamento antecipado. Hoje ainda tem bastante, mas não existe tanto aventureiro e como antigamente, o pessoal era mais aberto, sei lá, acontecia de o camarada comprava aleatoriamente. Comprava. Amanhecia e não anoitecia. E eu tive casos desses. Agora, hoje não. Hoje, como disse, com a internet, e outra coisa, qualquer firma, por menor que seja, tem um departamento de cobrança competente, capacitado para verificar, fazer análise de crédito, se pode entregar, se não pode. O mundo deu Nós uma temos guinada. mecanismos melhores para conseguir trazer qualidade, né, para Sim. os nossos Segurança, né? fornecedores. Eu sempre digo que eu vivi a melhor época da história da humanidade, eu acho que foi de 1950 ao ano 2000, estamos em 2025. Foi onde houve as grandes transformações do mundo moderno, mudanças radicais em todos os sentidos e todos os segmentos. Foi de 1950 a 2000, são 50 anos. Nós já estamos em 2026, 25. 26. Muita água rolou por baixo Sim. da ponte, né? Vixe, muita. Então, a gente está vendo acontecer Realmente foram Que a 5 rapidez. décadas uma transformação muito grande. transformadoras, né? Realmente foi. A indústria não pode mais só fabricar. Né? Ela tem que fabricar, ela precisa gerir, ela precisa cuidar do crédito e ela precisa saber vender. Né? Então, inovar, ela não tem que Mas parar. eu contradizendo o que o meu irmão disse no momento aí,
que ele jamais, o amigo dele jamais quer produzir, comprar e vender, revender. Eu acho que você ganha muito mais sendo o fabricante e sendo o comercializador do negócio. Com Você ganha certeza, duas pontas, com né? certeza. E às vezes com condição melhor. Porque alguém vai fazer esse papel. Alguém vai fazer. Então, isso é uma coisa que a gente tem percebido na indústria cada vez mais, né? A indústria, ela quer... Não vou falar que é cortar o intermediário, porque eu acho que o intermediário é sempre muito importante pela capilaridade que ele tem, de chegar na ponta, principalmente em determinados lugares. E às vezes não é interesse da indústria também participar na ponta, né? Com certeza. Mas a gente vê também que as indústrias têm se organizado, né? Principalmente as grandes, né? Vendido direto. Samsung, Brastemp, enfim, a gente vê que a própria fábrica vende e vende num preço mais ou menos a média do que está no mercado. Como vocês veem no segmento de vocês isso, e sintam-se à vontade para falar ou não, mas vocês acham que é o futuro da indústria? No geral, tendo uma visão geral, que principalmente com a relação que vocês têm com outros industriais. A gente está com o olho no peixe e dois no gato. Ou seja, analisando o concorrente. Isso que é verdade. Uhum. Você não pode ter um preço muito elevado nem muito baixo. Então, você tem que acompanhar o mercado, verificar, está sempre verificando. E como eu disse, hoje, fabricar panela é uma coisa muito fácil hoje, né, Ademir? Muito fácil. Então, uma infinidade de gente montou. Uns foram bem-sucedidos, muitos não foram bem-sucedidos. Então, você precisa... Agora, tem uma coisa, é preciso trabalhar, viu? Uhum. Trabalhar... Não tem dia, não tem hora. Eu estou meio folgado ultimamente. Mas tá podendo, né? Tá podendo. Vocês dois têm o direito. Eu entendo dessa forma. As mudanças que está acontecendo dentro do comércio, dentro dessa evolução, o e-commerce, por exemplo. Eu ia falar o e-commerce. Como uma não volta avalanche. mais para trás. Não. Nós, se quisermos pedir uma cerveja para tomar daqui 10 minutos... Ninguém precisa pegar o carro e buscar. Exatamente. E o comércio virtual está nesse ponto aí. Então, não tem retorno, isso cada hora vai intensificar mais. De certa forma, você falou uma empresa que está vendendo direto. As fábricas de carro, exemplo bem típico. Não adianta o seu cliente, o varejista, reclamar. Porque se você não fizer, o outro está fazendo. Então, o mercado digital não volta mais para trás. E vou te falar... Cada hora mais até. O consumidor mudou, né? Porque assim, hoje, às vezes... É a grande vantagem da pandemia, né? O consumidor, a dona de casa, talvez ela não precisa mais ir na loja comprar uma panela. Hoje ela compra pela internet, pelo celular. Aqui, conversando, ela vai lá e compra. E as pessoas, assim, acho que todas as idades entraram de vez. Sim, não, acho que não tem idade. Dos fatores que a pandemia pandemia trouxe. trouxe. Uma análise mensal da evolução do comércio digital e do comércio físico, né? Das lojas físicas. Daqui a pouco as linhas estão cruzando. Sim. A Impressionante o evolução. crescimento. É perceptível pelo próprio centro das cidades, né? Então, como era antigamente, ou alguns anos atrás, e como está hoje. Então, isso aí tende a manter e cada hora aumentar mais. Claro que você tem que se especializar, né? E trabalhar em cima. Toda empresa hoje tem um departamento ligado à venda virtual, né? E-commerce. Digital, virtual, tanto faz. O e-commerce também é outro. Está dentro do esquema, né? Pegou. E outra coisa, eu vou comprar uma peça para o meu veículo que deu problema lá na minha van. Eu vou na Fiat? Eu vou na Arauto? Não. É tudo... Sim. Rápido. Legal. Internet. Mercado Livre. Mercado Livre. Você não precisa conversar com ninguém. O Mercado Livre virou uma coisa, não, gente? Você não precisa conversar com ninguém. Não. Né? Você já sabe o dia que vai chegar, porque está escrito e o lá. Preço não tem intermediário. Né? O preço é competitivo, é disparado, mas isso preocupa um pouco no caso da gente, que nós estamos com esse sistema de venda. Ela tem um departamento só cuidando disso. Mas isso aí, como quando chega um cliente nosso, eu não vou comprar mais de vocês estão vendendo pela internet. É um cuidado. E é uma tendência a aumentar cada vez mais. Representa o mínimo do mínimo que vê por esse ângulo, porque tem o cara que é tradicional, né? Sim. Agora, se ele é um distribuidor, um intermediário importante para você, o que faz mais sentido?
valorizar esse intermediário ou vender na ponta no final? Às vezes é valorizar o intermediário. Né? Intermediário, que é o arroz com feijão, né, que eu chamo, né? Certeza. Opa! Mas essa é uma questão muito delicada que eu acho que a indústria, quem produz e quem vende, tá se entendendo ainda. Como vai ser? Estão se cruzando. Estão se cruzando. 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Né? É difícil isso. É uma relação, porque é necessário, e na verdade é um caminho sem volta, como vocês mesmos falaram aqui, sobre a questão da venda, a própria indústria vender. Isso é uma discussão que, dentro do CIESP, você pode conversar com qualquer indústria que seja B2C, vende direto para o consumidor final, né? No caso de vocês de utensílio. Esse assunto vem à tona e é uma dor, porque você não quer desmerecer o seu... momento. Você não quer desmerecer as pessoas que estão com vocês na carteira de vocês há anos. Né? Então, como atingir esse equilíbrio perfeito, onde todo mundo ainda continue ganhando? Né? São as relações. Né? Felizmente, o mercado... Também é o seguinte, muita gente deixou de ser funcionário, de ser empregado, para montar o seu negocinho. Uns negocinhos virou negocião, outros, mas a maior parte, como diz um amigo meu, sair no arrozinho com feijão dos pequenos lá em casa, tá bom demais. Porque o cara não é ambicioso, Sim. não tem sonho, não pensa em crescer, é aquilo ali, para ele tá ótimo. Tá? Mas aumentou muito o pessoal que abriu o comércio e você tem prosperou, né? Prosperou. E você tem que estar atento a isso aí, porque você tem que chegar lá e colocar o seu produto. Não é fácil? Não é. Não é porque a concorrência ficou muito grande e proliferou demais. Fábrica de alumínio, eu falo fábrica de alumínio, mas proliferou demais da conta. Como coordenar o descontentamento do seu varejista em relação ao mercado digital? Desafio, né? É um desafio. É o maior desafio. Você tem que ter gente preparada na equipe para convencê-lo a continuar comprando e enfrentando a dificuldade. Talvez uma negociação, algumas condições que favoreçam um pouco mais ele, você consegue equacionar. E se você não tiver essa parte de intermediário, você precisa ser eficiente também na ponta. Né? Porque não adianta ter preço, né? Como a gente estava falando. Se você não tem um atendimento, porque produtos dão problema, tem transporte, tem N coisas que pode acontecer. Então, se você não está preparado como indústria... Um departamento com conhecimento, com você precisa fazer habilidade, atendimento ao cliente. Administrar essa parte. Porque, olha, esse negócio dessas vendas virtual, né? Isso aí está proliferando muito, muito. E vai acabar prejudicando, eu acho, a indústria. É uma mudança geral. Ficar atento aonde você tem que mexer primeiro. Eu acho que a grande sacada do sucesso está aí. Mas então, um negócio. Eu sempre fui uma pessoa excessivamente otimista. E a minha família agora fala assim, mas o senhor está num pessimismo ultimamente, num negativismo. Eu falei, então está perigoso. Eu não estou vendo a luz do fundo do túnel. Está escuro? Com claridade, bonita, maravilhosa. Eu estou vendo cada vez mais escuridão. Espera aí, a perspectiva. Você tem uma responsabilidade. Bruno, você tem uma responsabilidade social. Opa, com certeza. Você é um contribuinte, você é um cidadão. Nós não estamos aqui para enfeitar o pavão, não. Nós viemos aqui porque vocês reconhecem alumínio Fortilar, alumínio Ramo. Nós estamos no... E outra coisa, você não está no mercado para brincar, não, gente. É um trabalho sério, responsabilidade. Eu só vou corrigir uma situação disso aí. É o grande problema das empresas familiares. Sim. Quem começou do zero, fazendo tudo, como é o nosso caso, é difícil você passar a confiar no que não fez tudo isso aí com você. Não passou pelo que vocês passaram. Eu vou discordar totalmente dele, mas isso é falta de confiança, da competência da geração que está vindo atrás, nossos filhos. Está entendendo? Não quer dizer assim no sentido que nós não confiamos, mas nós achamos que a forma com que nós aplicamos é a correta e foi a correta. Só que nós temos que passar essa confiança para os filhos. Isso é difícil. E trazendo aqui, a gente indo para a reta final, mas trazendo um tema muito importante, a sucessão familiar. Isso, dentro do CIESP, a gente criou departamentos novos focados nisso, como NJT, Núcleo de Jovens Empreendedores, para trazer realmente essa força jovem, né, os sucessores entenderem e começarem a vivenciar
o que é a indústria, como a indústria funciona, e não só ali dentro do seu negócio, a pluralidade e a complexidade do que é uma relação comercial, política, muitas vezes ambiental. Então, a indústria ela transita em todas essas áreas, e principalmente social, como o próprio seu Ademar falou, e o seu Ademir. Então, como que vocês veem, aí, começando aqui com o seu Ademir, essa questão da sucessão? Não precisa entrar em detalhes, mas eu entendo assim que eu acho que é uma das grandes preocupações, né, de uma indústria. Qual que é a visão, né? Qual é a visão e como vocês lidam com isso? Eu diria, Bruno e Júnior, que é o grande desafio. Isso é mais desafiador do que você produzir, vender e outras coisas. Por quê? Primeiro que os filhos não são iguais, as pessoas não são iguais. O comportamento de cada um, dentro da família é uma coisa, dentro da atividade não é diferente. Então você tem que administrar isso aí. Agora, nós estamos vendo exemplo de grandes empresas que não fez essa sucessão, talvez como deveria ser feita, e acabaram... Né, Imagine as pequenas e médias. então, a rapidez com que ela vai ter o insucesso é muito maior. Mas nós temos que nos adaptar a essa realidade, às novidades do nosso filho. Pelo menos ouvir. Pelo menos na minha empresa, quando reúne a família, né, nós temos uma reunião pelo menos uma vez por mês. Esse mês tivemos acho que 3. Então não se faz investimento, não se assume compromisso sem que tenha o aval de todo mundo. E não é da maioria de todo mundo. Tem que ter um consenso. Então a transição perfeita é você preparar o Sucessor. filho, o sucessor, dentro dos moldes que você carregou até agora, aceitando as mudanças que eles têm. Mesmo que eles não tenham vivenciado o que vocês vivenciaram. Mas aí, Esse é quando um a gente estiver À frente. na retaguarda, não, na frente são eles mesmo. Na retaguarda, eu acho que está tranquilo, a sucessão vem. Porque no dia a dia, aquele desafio que você tem, que o filho tem, ele acaba acontecendo e fala, poxa, meu pai tinha razão. Tá entendendo? Você fala, eu não falei, os famosos eu não te Aquele avisei. famoso, Não é verdade? compra uma camiseta, ó, Isso, eu você falei. consegue passar confiança e ele acreditar em você, né? Sim. Então, eu falo para meus filhos, façam o pé de meia, aplicam o resultado que vocês têm em coisas que vão render, certo? Garantia do futuro. Garanta o futuro. Porque dinheiro não aceita desaforo e se ele for mal aplicado, é prejuízo na certa. Então, eu acho que Compromete o nós futuro. temos que nos modernizar aceitando o conhecimento que os filhos estão passando para a gente também, né? Então, Com certeza, eu, sabe por as exemplo, tenho palavras. um caso específico que surgiu dificuldade, eu vou com o filho, ó. Porque ele domina todo o sistema, né? Os 3 são fora de série, mas ele tem mais habilidade para assimilar alguma coisa, porque é um negócio que ele só faz isso aí. Sim. É o perfil de cada um tem Perfil seu de cada perfil. um, né? E não tem como evitar, né? Mas eu, graças a Deus, gente, eu fico até meio emocionado de dizer da graça que eu tenho de ter 3 filhos do jeito que são, sabe? E adoro meus sobrinhos também, nossa senhora. Até porque o filho às vezes nem quer seguir carreira. Exatamente. Eu tenho um caso, um filho meu ele era oficial da Polícia Militar. Era tenente, já formado pelo Barro Branco, onde eu tentei e não consegui, né? E está com a gente, tá? Quer dizer, abdicou de uma carreira, era para estar reformado hoje, muito bem, né? Para estar no nosso negócio. Mas eu acho que foi a melhor coisa que fez. Então, nós temos que... Também é uma graça o filho seguir na empresa, né? E outra, o orgulho maior que você tem às vezes, sentar lá para almoçar, tá os 3 juntos, você está entendendo? Isso é uma maravilha para a gente. Não tem o que paga. Porque o dinheiro aí passa, vamos falar, não é que é consequência. Essa é a riqueza da vida. Essa é a verdadeira riqueza. Então, eu só tenho realmente que agradecer essa felicidade de ter chegado onde a gente chegou. Não chegamos em muito lugar, não, mas estamos bem melhor do que quando viemos lá de Guarani do Oeste. Né? Legal. E aí, seu Ademar, como que é? Vamos lá. Quem está comandando teu Elton lá. A geral e a arquibancada é o Elton. Ele está realmente... É uma grata surpresa. Meu filho, infelizmente, eu tenho meu neto, que esteve lá dentro conosco até há pouco tempo. Não deu resultado, não quer saber. Isso quando não se cria polêmica. Ele tem 3 que dão muito bem. Sim. Mas depois... E o amanhã depois? Sim.
Quando vieram os netos, os bisnetos dele, será que eles vão tudo para dentro da firma? Olha, eu sempre ouvi meu pai falando assim, eu não fiz empresa para 10 anos, eu fiz empresa para 1000 anos. Então, não é só a sucessão, né? É todo o enredo que está por trás. Então, não adianta a gente olhar a curto prazo nem a médio prazo. A Exato. empresa é feita para ter perpetuidade. E a sucessão é sempre fazer parte disso, né? É algo inevitável. Exato. É a visão de longo prazo, né? Sim, sim. Não, Isso é Eu só quero visão fazer uma chinesa. ressalvinha aqui a respeito do Elton. É um menino que eu tenho puta no orgulho de ser tio dele, sabe? Ele tem uma facilidade, né? E muito, muito bom. Você tem um filho de ouro e procura realmente apoiar, né? Porque ele tem um perfil muito grande. de Veste a liderança. camisa. Veste. Ele veste a Isso é camisa. importante, né? Não, Assim Veste como mesmo, eu os tenho meus- acompanhado Sim. bastante ele. Ele faz parte do CIESP, tá lá Sim. comigo na diretoria do CIESP. E outra né? coisa, muito Então, inteligente, me surpreende até um pouco. O grau de Realmente. inteligência, fala, poxa vida, quem conheceu ele de molequinho, a evolução toda. Para ter uma coisa, o Bruno, seu nome é mesmo? Júnior, Júnior. Júnior. Ele comanda toda a fábrica hoje com maestria. Mas ele está desde os 13 anos junto comigo lá. Né? entendendo. sentindo o cheiro Quantos anos você da tem, fábrica. negro? 14 Então, Então, Ó, mas o Elton, ele sabe todas as pontas, da matéria-prima à gôndola. Conhece Ele sabe tudo, sabe? tudo, todo o caminho. Tá com É ele impressionante a facilidade que ele Tá fala com na ele. situação. isso é um, Isso. um orgulho. Talvez vocês não vejam. São mas a industrial gente raiz. fala, Eu vejo muito. E, também. não só você não vê, Conhecimento como você enorme. não valoriza o tanto que precisa valorizar, né? E eu sempre falo, esses acontecimentos, esse elogio que o Elton fez pro meu filho, que eu fiz pro Elton. Não é elogio, é verdade, né? você nem imagina. Do coração, não é? Você nem imagina o bem que isso me faz. Lógico. Me dá otimismo, confiança, dinamismo. Me faz eu viver. Eu ter vontade de viver mais. Sim. Aquele túnel começa a ficar mais Nossa, claro. o coração, como eu dizia, o coração do coroa aqui cresce, fica inchado, fica Dá para feliz. pescar o ano inteiro. Dá pra pescar. Você só vê os defeitos, as virtudes ele não consegue enxergar. É, Então vamos olhar os dois lados da história, né? tá certo. Não, realmente tem que. Ah, eu vou te falar, também é uma graça, uma bênção poder ter, né, pessoas da família, seja um neto, seja um sobrinho ou até mesmo filho, que possa prosperar e continuar no negócio. Interessado, né? Interessado, né? Interessado. Porque poderia querer seguir outra carreira, como é direito de qualquer um, tem que ter personalidade, né? Então tem que ter capacidade. Então eu acho que isso já larga na frente para já- uma sucessão muito bem feita. Né? Mas já é um ponto de segurança, né? Exatamente. Mas veja bem, uma coisinha lá do começo. Fomos sócios um período curto, não foi tão longo. Separamos numa boa, vivemos numa boa, temos um relacionamento Ótimo. ótimo. Às vezes eu preciso de um material que eu não tenho, vai demorar para chegar, eu peço, ele me manda. Já aconteceu dele pedir para mim eu ter alguma coisa. Reciprocidade, né? Então, isso aí, eu acho que, acima de tudo, isso que impera na nossa família. Cordialidade e Muito, respeito. isso é muito importante. Que não acontece, às vezes, em algumas Outra separações. coisa, fundamental, eu uso muito esse vocabulário. Deus que ajude ele bastante, mas não esquece. Não esquece de você. Justo. Ó, as duas últimas perguntas aqui que eu queria para a gente encerrar. Se vocês pudessem voltar, se o Ademir e o Ademar, vocês podiam, se desse errado o alumínio, podia virar sertanejo, né? Ademir é... O nome já está pronto. Arrumar duas violas. Aí, o que vocês diriam para aqueles dois rapazes, dois jovens ali que estavam começando uma pequena indústria no fundo do quintal? O que vocês poderiam dizer para a gente transmitir também para as outras pessoas que estão nos assistindo? Assim, o que vocês diriam para aqueles com conhecimento, com a cabeça de vocês hoje? Pensem, pouquíssimas palavras. Por tudo que passaram. Por tudo que vocês passaram, erros e acertos, o que vocês diriam para aqueles caras há 60 anos atrás? Olha, Bruno, eu entendo assim, o otimismo meu é tão grande quando se trata de fazer aquilo que depende de mim. Eu acho que quando você tem 10% de chance de sucesso num tanto de 100, vamos falar assim, eu acredito. Então, o conselho que eu dou, se você tem vontade e gosta do que você está fazendo, não perca tempo, invista e toca à frente. Que essa era uma pergunta que eu ia fazer depois. O que vocês diriam, né, para quem está começando hoje? Acho que esse é um... Mas encaixa.
É um Então, caminho. Encaixa porque as dificuldades, você tendo dinheiro, não tendo dinheiro, vai ter sempre. Vão existir. sempre vai existir. E é até bom que tenha, porque você aprende mais uma lição Sim. com a Uhum. dificuldade, né? Mas é aplicar o conhecimento, a vontade de fazer as coisas, que o resultado não pode ser outro. Vai Tem que dar fazer por amor também, por né? amor, principalmente. E o que o seu Ademar falaria para o seu Ademar do passado? E deixaria uma mensagem aqui para quem... O resumo real e concreto disso aí é trabalho, trabalho, trabalho. Quando tiver trabalho, mais um pouco de trabalho. Faz as palavras Disposição. do Hermínio de Moraes, né? Adorei. E eu acho que isso é fundamental. Você tem que ter otimismo. Como eu disse há pouco, sempre fui uma pessoa excessivamente otimismo. Só que ultimamente a turma está achando que Você baixou a guarda, né? já passei agora. Não, baixa não. Mas eu acho que isso faz parte do eu, e o querer vencer, querer fazer acontecer. Jamais esperar que eu vou mandar meu produto para a Argentina, para a Bolívia, para o Uruguai. Ô, gente, eu estou pescando no barco assim, o cara falou assim, você que é da Ramos? Eu falei, sou eu mesmo. Rapaz, eu estive no Sendas, lá em São Bernardo do Campo, comprou umas frigideiras suas lá. Eu falei, mas se você não compra, não venha pescar. Mas eu acho que é muito trabalho e dedicação. Agora tem que ter consciência, cabeça boa, porque muita gente... Tem que ter perfil também, né? Nem todo mundo... Eu disse para você, vários saíram da Nigro e montaram uma fabriquinha de alumínio. Quem que foi para frente? Então. E a questão não é isso. Acho que também se empreender, né? Ter uma empresa, não interessa o segmento, se é serviço, indústria, o que seja, é difícil. Assim, você tem que ter uma resiliência, porque você passa por altos e baixos, inevitavelmente, ainda mais num país tão complexo quanto o Brasil. Uma das palavras que eu adoro, tá bom, Niber, é Obrigado, a palavra obrigado. empreendedorismo. Essa palavra é uma palavra que surgiu recentemente, não é, recentemente não é 2, 3 meses, Sim. de 20, 30 anos para cá, mas foi o empreendedorismo que evoluiu, abriu a mente da pessoa, mostrou o caminho, Oportunidade, a né? oportunidade. Agora, você tem que saber aproveitar a oportunidade. Aproveitar como? De uma forma honesta, direito, porque eu tenho um negócio. Se existe uma coisa que eu tenho um nome muito limpo, um nome... Eu acho que tem que preservar isso. Não tem valor que pague, né? Sim. Eu acho que é uma idoneidade. Idoneidade, Ser honesto. Tem problema? Tem. como qualquer Não tem E como. sempre vai ter. Mas sempre vai ter. Mas faz parte da vida, faz do dia a dia. Cada um. Seria da vida sem acho que problema, seria chato. Mas que bom, gente. Queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje. Eu acho que se deixar, acho que a gente conversaria. Ia ter que pedir aquela cerveja aqui. Aí não acaba mais hoje, hein? Principalmente 2 irmãos e 2 concorrentes. Vixe! Pô, sério, Não, ó, reciprocidade. Volto a repetir. Se existe uma coisa que eu torço do fundo do coração, sucesso dele. Menos da com o sítio. Que se me der o sítio com um monte de gado, eu agradeço. Mas Eu não tenho dúvida. Não é a minha praia, não. Minha praia é diferente. 2 irmãos que começaram trabalhando juntos há muitos anos atrás lá na Nigro, foram sócios, montaram a sua empresa começando com o seu Ademar, chamou o seu Ademir para trabalhar junto, viraram sócios, respeitosamente romperam a sociedade e cada um seguiu o seu caminho no mesmo segmento. E hoje temos aqui seu Ademar Ramos e seu Ademir Ramos, seu Ademir da Fortilar, seu Ademar da Ramos, Alumínio Fortilar e Alumínio Ramos, estiveram aqui conosco trazendo um exemplo de vida, algo que acho que nos inspira e nos traz assim uma reflexão do respeito, né, da convivência. Não é fácil, a família, a gente sabe quantas empresas não conseguiram ir para frente ou sofrem até hoje nessa relação familiar, e nos trazem aqui no que se inspirar, né, uma percepção ali de vitória, de resiliência e de compreensão. Não sei se essa é a palavra certa, né? Mas na verdade é o famoso respeito. Acho que o respeito entre ambos traz a vitória, traz, né, a honestidade, o carinho que cada um tem, e mostrando aqui a questão também da sucessão familiar, né? Que tivemos ali a indústria juntos, se separaram e hoje estão num processo de sucessão que a gente sabe muito bem que não é fácil, que derruba muita empresa por aí, muita empresa produtiva, e
e estão indo muito bem, graças a Deus. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. Bom, para mim aqui é um grande prazer receber vocês, né? Nosso primeiro episódio aqui do nosso AticaCast com o apoio do CIESP. É algo novo para nós aqui, mas que a gente vê com muita importância, né? Para quem nos assiste, para quem vai nos acompanhar, para entender a história de vida de quem saiu de uma situação social adversa do que tem hoje, né? Empreendeu, trabalhou e está aí até hoje condicionando com as situações do mercado. Então, acho que é um exemplo, com certeza, por isso que é um prazer recebê-los hoje aqui. E se eu fosse usar uma frase hoje de tudo que eu ouvi, né, de vocês, eu diria que quem não valoriza o pouco, não sustenta o muito. Então, eu diria que vocês são um exemplo disso, de quem saiu de baixo, de quem teve coragem, né, humildade, e hoje tem uma situação completamente de quem estava lá em Sertão de... Guarani do Oeste. Guarani do Oeste. Então, é um prazer. Para mim, como uma pessoa de 34 anos, é um exemplo. Eu fico muito contente em receber vocês aqui. E de coração mesmo, achei a história de vocês fascinante. Então é isso. Quem diria que eu ia estar sentado frente a frente com meu irmão para um evento desse, uma entrevista dessa? Eu acho que isso é muito gratificante e isso faz um bem para a alma, para o espírito, para o corpo também. Eu acho que, o que eu falei sobre, eu gosto muito da palavra otimismo também. Então, eu acho que tudo isso aí somado, aliado, vai fazer o quê? Então, é um agradecimento junto ao CIESP, que eu quase sou fundador do CIESP de Araraquara. Viu? Acompanha há muito tempo, né? Há muitos anos. Mas, pronto, Júnior, eu acho que nós é que agradecemos a oportunidade. Eu fico lisonjeado de ser o primeiro trabalho da AticaCast, né? Isso para a gente é um tremendo orgulho e acho que uma forma da gente homenagear as pessoas é em vida, né? Exato. Isso é muito importante, que sirva de exemplo para outros empresários, mesmo que seja pequeno também, como a gente, né? Para levar a coisa a sério e tal, e acreditar. Então, o agradecimento é nosso, né? E Deus permita que esse projeto não fique Não, vai voar. nesse primeiro trabalho, que ele continue Amém. com bastante sucesso. Né? Como você diz, precisar de dinheiro está aí. Vocês têm patrocinado uma festividade boa nossa, viu? Ah, sei. Terça-feira vocês foram mencionados. Uhum. Tá? Muito obrigado. A gente participa, investe em projetos que a gente acredita e sabe que é sério. Obrigado, Al. Mas que bom, Júnior. que bom. Gente, eu que agradeço essa alegria, essa humildade, um exemplo de humildade a ser seguido, de alegria, esse otimismo. Eu tenho o seu Ademir como meu professor há 10 anos. Quando eu entrei, 12 anos, na verdade, quando eu entrei no CIESP em 2014, tive um baita de um professor aí que me ensinou muito caminho. Você é uma pessoa de diferenciada. Agradeço eu faço muito. aí para muitos e tenho o maior respeito. Jovem, né? Acompanho você do JNE, né? E NJE. NJE, E, como diz, você só tem a crescer dentro da casa, você sabe disso aí, né? Eu espero que um dia você seja bem reconhecido tanto do CIESP quanto do FIESP. Acho que precisamos de pessoas como você, como o Elton, agora, mas eu entrando também, né? E deixar a nossa parte. Eu acho que é uma obrigação que a gente tem com a sociedade, com as entidades que nos representam, em dar a nossa contribuição. Nada mais que isso aí. Então, não tem nenhum favor da nossa parte. Obrigado. Pelo contrário, é minha obrigação. Já. Missão Mas cumprida. Missão né? cumprida a todos nós. Só falta agora um convite para você me levar para pescar. Aí a gente Pronto. encerra. Eu queria fazer um agradecimento especial à Ática por acreditar nesse projeto, por investir nesse projeto junto ao CIESP e por reconhecer a importância da indústria regional. Nós aqui atendemos 17 cidades do entorno de Araraquara, tendo Araraquara como a nossa regional. E obrigado, Renato. Obrigado a você, seu pai, por todo o apoio que vocês têm nos dado, inclusive nos nossos eventos, nos apoiando ali fielmente e acreditando nos nossos projetos. Viu? Muitíssimo obrigado e conto com vocês. A gente que contem agradece. com a gente. E é o que a gente estava falando para o Ademir, né? A Ática, ela confia e investe em projetos que realmente importam e que realmente são sérios. Então, esse a gente, mais uma vez, inovando aqui junto com o CIESP para trazer algo relevante e sério, né? Então, eu só tenho que agradecer aos convidados e espero que todos gostem, né? Espero que o pessoal curta essa história, Com porque certeza. eu particularmente achei muito bacana, não conhecia, então foi
foi especial para mim ouvir tudo isso aqui. Então, eu só tenho que agradecer. Uma lição de vida, né? Mais um dia, né? Obrigado, É isso gente. aí. Então, até o próximo. Muito Isso, obrigado.